Vamos tratar do ponto e vírgula. Essa que é uma pontuação que traz dúvida. Nossa, muita dúvida. Principalmente para quem está escrevendo o texto, sabia? Quem está escrevendo ali, fazendo suas redações, por exemplo, acaba tendo muita dúvida. Será que eu coloco letra maiúscula depois? Será que eu não coloco? Será que dá para separar a oração subordinada? Será que não dá? Então vamos anotar algumas dicas aí? Vamos falar um pouquinho sobre ponto e vírgula, tá? Bom, não preciso nem dizer, o ponto e vírgula, cadê a caneta? É essa marcação aqui, você sabe, né? Ponto e vírgula, é isso aí. Então, o que a gente pode dizer? Ponto e vírgula é uma pausa um pouco mais longa que a vírgula, mas não tão longa quanto o ponto final, certo? Vamos utilizar, deixa eu pegar outra cor. Vamos utilizar o ponto e vírgula em algumas situações. Primeira situação, a gente utiliza ponto e vírgula para separar oração coordenada, quando elas têm uma extensão razoável, tá? Então, separar, olha só, não é subordinada. Separar orações coordenadas de certa extensão, tá? Quando elas são um pouco mais longas. Quando a gente não quer colocar um conectivo ali, sabe? A gente pode fazer uso dessa pontuação. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Depois, a Maria derrubou o prato da mesa. Recolheu todos os seus pertences, guardando, coloquei vírgula mesmo, tá? Guardando consigo a bolsa, ó. Tá vendo? Elas são o quê? Elas são coordenadas entre si. Elas têm uma extensão razoável, né? Olha aqui, ó, o uso da minha pontuação. Elas têm uma extensão razoável. Aqui está o meu primeiro verbo, ó, derrubou. Depois Maria derrubou o prato da mesa. Recolheu todos os seus pertences, guardando consigo a bolsa. E essa vírgula, a senhora não poderia substituir por ponto e vírgula? Não, aqui não. Aqui ficaria muito esquisito, né? Aqui ficaria muito ruim, porque esse guardando está dando continuidade à ação. Recolheu todos os seus pertences, guardando consigo a bolsa. Quando guardou consigo a bolsa, poderia ser uma subordinada, né? Então, não. Então, veja, a gente tem entre as coordenadas. Na subordinação não dá. Por quê? Porque eu tenho uma oração principal que precisa de uma subordinada? Não, é a subordinada sempre que precisa da principal. Por exemplo, quer ver? Ó? Vamos pegar um exemplo para que você veja que não dá para fazer isso. Quando João se deparou com a bagunça, vírgula. Vamos colocar ponto e vírgula para você enxergar. Ponto e vírgula. Maria já tinha partido. Olha só. Tá vendo que essa daqui, ó, se deparou. A gente tem a conjunção aqui, que traz para a gente essa ideia do que, ó, quando o João se deparou com a bagunça, é uma oração adverbial temporal, certo? Quando o João se deparou com a bagunça, o que aconteceu? Maria já tinha saído. Então perceba que essa daqui precisa dessa para ela ter sentido. Então eu não posso, deixa eu até pegar o marca-texto, eu não posso fazer uso desse ponto e vírgula aqui. Por quê? Porque essa oração
que está colocada aqui, ela é uma subordinada. Professora, mas lá em cima, o depois também não é uma ideia de tempo, ó. Depois Maria derrubou o prato da mesa. É uma ideia de tempo, mas ela se encerra em si mesma. Tá vendo que não traz ideia de tempo de estar presa a uma informação principal? Se eu digo assim para você, vamos lá, pela lógica. Se eu digo assim para você, depois Maria derrubou o prato da mesa. Ponto. Você entendeu toda a informação? Entendeu. Precisa de mais alguma coisa? Não, você sabe que a Maria derrubou o prato da mesa. Agora, quando eu digo, quando João se deparou com a bagunça, e aí você vai falar, tá vendo? A subordinada sozinha não tem sentido, enquanto a coordenada tem. Então elas são diferentes. Entre uma subordinada e uma principal não pode ter ponto e vírgula. A gente só vai ter ponto e vírgula se elas forem coordenadas entre si, tá? Muita calma nessa hora. Bom, vamos pegar aqui mais uma regrinha. A gente também vai usar ponto e vírgula em algumas enumerações longas. Vamos colocar assim? Enumerações longas, para evitar ambiguidade, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, vamos pegar umas pessoas. Destacaram-se na prova, João da Silva, vírgula, amigo do professor, e, deixa eu ver, amigo do professor e de sua esposa, a autora do livro Memórias, por exemplo. Ó, tô inventando aqui, tá? Ponto e vírgula. Pedro Souza, irmão do especialista em direito, Denis, compositor também do texto de apoio. Ó, tô colocando um monte de informação, tá vendo? Ó, vírgula. Quem mais se destacou? Marcos Aguiar, sobrinho do mesmo professor. De história, pronto. Autor do guia de estudo, pronto. Tá vendo como eu coloquei uma enumeração muito longa? Olha quanta coisa. Como é que eu vou colocar vírgula ali? Você já tem um monte de aposto, um monte de aposto ali explicando. Destacaram-se na prova. Quem? Quem destacaram-se? Tá vendo? Ó? Destacaram-se. Quem destacaram-se? O João da Silva, o Pedro Souza e o Marcos Aguiar. Esses aqui são os sujeitinhos ali que se destacaram.
Mas olha quanta informação acessória tem ali, ó. João da Silva, amigo do professor e de sua esposa, autora do livro Memórias, ponto e vírgula, que é o primeiro que se destacou. Pedro Souza, irmão do especialista em direito, Denis, compositor também do texto de apoio. Quem mais? Marcos Aguiar, sobrinho do mesmo professor de história, autor do guia de estudo. Tá vendo? Olha quantas informações. Se eu coloco vírgula ali, fica um negócio bagunçado, fica uma confusão, e a gente não vai conseguir entender quem é quem, o que está fazendo o que ali, né? Então, o ponto e vírgula, ele separa essas enumerações que são mais longas e evita a ambiguidade. Eu digo aos alunos que é uma forma de escrita para as redações, principalmente quando você está numa introdução e vai fazer uma enumeração dos elementos que você vai discorrer sobre, sabe? Tem vírgula ali no meio? Pô, coloca um ponto e vírgula para separar tópicos, sabe? Coisas assim que auxiliam, que facilitam o entendimento. Ponto e vírgula serve para isso, tá? Volta para cá. Essa daqui é uma das ideias para esse uso de ponto e vírgula, tá? A gente utiliza também... vamos pegar aqui outros usos para ponto e vírgula, que provavelmente você que estuda para concurso sabe. Eu não sei colocar o exemplo aqui. Deixa eu ver. Em decreto, vamos colocar aqui. Em decretos, sentenças, né? Para quem é da área do direito sabe. Para separar esses elementos de uma petição, decreto, sentenças, petição. Para separar elementos, né? Separação de elementos. Ou ainda para separar, vamos colocar aqui, ó. Para separar itens de um artigo de lei, né? Itens de artigo de lei. Por qual razão? Porque eles são escritos em colunas, né? Como se fosse uma lista, melhor dizendo. Separar itens de artigo de lei em formato de lista. Não é sempre assim? A gente coloca, por exemplo, tá lá, um item. Proibido pisar em local proibido pisar em local reservado, reservado, ponto e vírgula. O que mais? Deixa eu ver. Jogar lixo no ambiente comum. É uma lista, certo? Ó, seria mais ou menos isso. Jogar lixo no ambiente comum. Desrespeitar o espaço alheio. E vai até o último item, que vai ser o ponto final, né? Deixa eu até colocar como se fosse o último aqui. Até o último, que aí vai ser o nosso ponto final, certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. É isso, né? Não tem muito segredo para ponto e vírgula, não. Vamos dar uma olhadinha em cobrança. Como é que isso pode aparecer? Veja só, vamos dar uma olhada nessa questão aqui. Nas primeiras frases do texto, tô aqui, ó. É utilizada algumas vezes a pontuação denominada ponto e vírgula. Em relação a essa pontuação, marque a alternativa incorreta. Vamos dar uma olhada no texto. Ser, como fui desde a adolescência e na vida viril, um estudioso do nosso antigo passado militar, ponto e vírgula. Ter sido, sempre que pude, em outros tempos, tanto aqui quanto no estrangeiro, um modesto divulgador de feitos gloriosos da nossa gente portuguesa e brasileira de outrora, na defesa e dilatação do território do Brasil. Prezar constantemente os que dedicam à carreira das armas
indispensável para a segurança dos direitos e da honra da pátria. Tudo isso, meus senhores, não significa que eu tenha sido ou seja um militarista, como no ardor das recentes lutas políticas me acoimaram às vezes de o serem alguns combatentes, mal informados dos meus sentimentos e ações. Tá vendo? Aqui o que nós temos? Essa enumeração, né? Essa ideia longa. É isso aqui, ó, que a gente acabou fazendo aqui, ó. Nessas enumerações longas, a gente faz uso de ponto e vírgula. Por quê? Olha só, tudo começa com verbos. Ser um estudioso, ter sido um negócio, sei que lá, prezar. Tá vendo? Ele está trazendo uma enumeração de tudo aquilo que ele fez. Então, ponto e vírgula faz essa separação. Vamos lá. Ele pergunta qual a incorreta. Ponto e vírgula pode ser utilizado, ó. É utilizada para indicar uma pausa maior do que a vírgula, o ponto e vírgula? Sim, maior do que a vírgula e menor do que o ponto final, correto? Pode ser empregada para fornecer uma melhor estruturação das frases. Corretíssima, percebe? Que assim a gente não se perde, o texto fica organizado. A gente tem aqui uma coisa chamada organização, claramente colocada. C. Foi suprimida pelo novo acordo ortográfico, dado seu caráter arcaico, por um acaso. Acabou ponto e vírgula, a gente não usa mais. Tá doido? Ficou maluco? É a letra C. E a letra E, em enumerações, pode substituir a vírgula para evitar o uso repetitivo desta. É verdade também, para não causar ambiguidade, né, estranhamento e deixar tudo bem mais claro. Veja só, então a nossa incorreta é a nossa letra C, claramente, né? E ó, essa daqui é só para a gente ter uma noção que às vezes a banca cobra o conceito, né? As bancas cobram conceito. De acordo com as regras normativas pertinentes à língua portuguesa do Brasil, observe a explicação dada sobre uma das pontuações utilizadas na representação do discurso. E aí você tem ponto e vírgula, ponto final, trema, dois pontos, hífen. Representa uma maior pausa do que a marcada pela vírgula, comumente utilizada. Seu uso ocorre para separar orações coordenadas quando muito longas. Vamos arrumar aqui, ó. Quando muito longas. Sua função é a de conceder clareza em uma frase, principalmente a fim de organizar os itens apresentados. Olha só a palavra organizar. O que é que eu coloquei aqui, ó? Organização. É uma pontuação para organização. De quem a gente está falando? Lógico que é dela, né? Ponto e vírgula. Então, às vezes, a gente vai para algumas provas de concurso, buscando ali, né, a pontuação para resolução, e a gente pode ter provas que apresentem assim, ó, conceitos. Conceitos. E aí a gente tem que saber, né, o conceito. Claro que depende muito para que banca você estuda, mas quem estuda sabe o conceito. Você não tem como não saber para que serve. Se você não sabe para que serve, você não sabe a pontuação. Ah, é que eu não sei muito conceito, eu só sei usar. Mentira! Quem sabe usar, sabe o que representa, sabe o que significa, qual é o conceito por trás daquilo, né? Isso aí. Fechou? Esse daqui é o nosso ponto e vírgula. Venha para cá.